Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver quais são os casos de empate no xadrez. Vamos começar pelo caso de falta de material. Bom, aqui nós vemos uma posição em que as brancas têm o rei e o cavalo. E não é possível dar checkmate só com essas duas peças. É um caso em que não há checkmate. Assim como se fosse o rei e o bispo contra rei. Também não é possível dar o checkmate. E é claro, com os dois reis, automaticamente é empate. Esse é o caso de empate por falta de material. Frisando que com um peão é possível dar o checkmate, claro, desde que o peão possa ser promovido para dama ou torre. Pessoal, agora nós veremos um caso de empate chamado de afogamento. Afogamento é quando o adversário não tem nenhuma casa para mover seu rei e não está em xeque. Note que o rei preto não tem para onde se mover. As casas F8 e H8 são controladas pelo peão. E as casas F7 e H7 são controladas pelo rei. Então é um caso de afogamento. Um outro caso seria se fosse a vez das pretas jogarem e a posição tivesse assim. Note que o rei preto não está em xeque e ele também não tem para onde jogar. A casa G8 é controlada pela dama e a casa H7 é controlada tanto pelo rei quanto pela dama e a casa G7 também, tanto pelo rei quanto pela dama. Então é um outro caso de afogamento. Pessoal, agora veremos um outro caso de empate chamado de tripla repetição. Note que se as brancas jogarem em G4, torre G4, cheque, e as pretas jogarem rei F6, seguido de torre F4 cheque, e o rei retornar para F6, e a torre novamente dá um cheque em G4, e o rei novamente voltar para F6, e a torre dá um novo cheque em F4, e o rei novamente voltar para F6 e novo cheque de torre em F4, é possível reivindicar um empate, já que não há um progresso da posição entre os jogadores e a posição se repete 3 vezes. Pessoal, agora veremos um outro caso de empate, que é a regra dos 40 lances. Acontece da seguinte forma: um lance é totalizado assim que os dois lados fizerem uma jogada. Por exemplo, torre E2 cheque, rei D7, totaliza um lance. Se num total de 40 lances não houver uma captura de peça ou um movimento de peão, é considerado empate, por regra da Federação Internacional. Pessoal, agora veremos mais um caso de empate, que é por acordo mútuo. Por exemplo, supondo que o jogador com as peças brancas ofereça empate e o jogador de pretas aceite.
Aqui seria um caso que isso poderia acontecer tranquilamente. Os jogadores têm o mesmo número de peças, né? Somente rei e dama contra rei e dama. E a tendência é que empate. Aqui, na maioria dos casos, alguém oferecendo um empate, o adversário tende a aceitar. E é mais um caso de empate. Ofereceu o empate e o adversário aceitou, conhecido como acordo mútuo.